continuando, né? Tive que parar o vídeo, aí eu não sei se eu vou conseguir emendar um vídeo com o outro. Mas quando eu postar, eu posto os dois, né? E a continuação. Como eu estava falando, né, sobre o conserto, né, que Deus quer com o povo, assim como Deus queria o conserto com o povo de Israel. Hoje ele continua querendo o conserto com o seu povo. Mas hoje o povo pouco quer ler a Bíblia. O povo hoje não quer tirar um tempo para Deus. Aí o que querem hoje? Querem adquirir as bênçãos. Querem, como eu falei, né, atrás, as redes sociais ela é muito perigosa. Se a gente não tiver o conhecimento da palavra de Deus, nós caímos em armadilhas. Que hoje mesmo, né, eu observando, tem pastores de denominações que eles se denominam profetas e só profetiza bênção, bênção, bênção. Se você hoje não está bem, amanhã você vai estar, e financeiramente amanhã você vai estar lá em cima, e não querem nem saber como está a sua igreja, né? Como está as suas ovelhas. Como que Deus vai só lhe abençoar se você não está obediente à palavra de Deus? Por isso, nós devemos conhecer a verdadeira palavra de Deus, né? Nós devemos ter obediência a Deus, procurar conhecimento, procurar ler a Bíblia. Quando eu li hoje Jeremias 18, eu estudei, né, como seria o povo, como Deus estava dizendo como o povo era e como o povo é hoje. Hoje o povo sofre por falta de conhecimento, na verdade, né? Mas por falta de conhecimento, por quê? Porque a palavra de Deus ela também diz, lá em Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Cheguei a essa conclusão por nós olharmos hoje nas redes sociais. Nós preferimos hoje estar nas redes sociais vendo pregador tal, falar só sobre bênçãos materiais, sobre coisas que a gente vê que é heresia pura no meio da igreja. Pessoas que vão à igreja e dizem que sacrificam celular, relógios, carro, casa, né? Sacrificam ali e o profeta, né, na hora já faz uma revelação, já entrega uma profecia de Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Já entrega uma profecia de Deus ali àquela pessoa que sacrificou um relógio, um material, um bem material, só para enriquecer ali, né, aqueles lugares. Mas a gente não vê esses que se denominam profetas leem a palavra de Deus e numa palavra de exortação e doutrinar o seu povo, doutrinar a sua igreja, porque convém a eles falarem coisas para alimentar o ego do povo e continuar enchendo a casa, do que tentar corrigir, exortar o povo e aquele povo procurar ir para outra denominação, porque hoje não aceitam a correção de Deus. Por falta de quê? De conhecimento. Porque se conhecer a verdadeira palavra de Deus, quem conhece a verdadeira palavra de Deus, quando você está sendo ensinado, doutrinado pela reta palavra, aquele que está ouvindo, ele não vai recuar, ele vai aceitar.
porque ele está vendo que tudo aquilo que está sendo ensinado está vindo da palavra de Deus, está vindo da verdadeira palavra, está vindo da onde sai o fruto verdadeiro do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então hoje o povo hoje não querem buscar conhecimento, não querem ler a Bíblia, não querem orar, porque preferem pegar o seu celular e ir num vídeo, e não que um vídeo de uma pregação de um pastor, mesmo servo de Deus, não edifica sim, porque já ouvi muitos testemunhos de pessoas dizer que Deus falou grandemente com pessoas que estavam ouvindo pregações de servos de Deus, de remanescentes de Sião que ainda existem no meio da igreja, né? Porque ainda existem sim. Eu não estou aqui para atacar ninguém, mas é a palavra de Deus que está se cumprindo. Muitos falsos profetas virão em meu nome. Por isso que nós temos que estar preparados para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós temos que ter o conhecimento bíblico. Aleluia. Quando lá em Romanos 10, né, capítulo 10, verso 14, que diz: e como ouvirão, né, se não há quem pregue? É porque hoje é poucos que param para ler a Bíblia, para ter o conhecimento bíblico e passar para o seu povo, evangelizar, fazer missões. Eu creio que, como eu disse, eu nunca tinha usado minhas redes sociais para falar de Deus, né, da forma que eu estou falando hoje. Eu creio que hoje eu estou evangelizando, eu estou fazendo missões para poucas ou muitas pessoas que visualizarem meu vídeo, mas eu creio que aqueles que visualizarem, eu vou estar fazendo missões, eu vou estar evangelizando, eu vou estar com a minha humildade falando da palavra de Deus. Eu não quero estar aqui falando o meu achismo, o que eu acho, minha própria opinião. Eu quero trazer a palavra de Deus. Eu não quero ser um herege. Eu não quero ser uma pessoa que traz o contrário da palavra de Deus, traz o seu próprio conhecimento. A palavra herege, no grego, ela quer dizer áreo, né, que significa eu escolho. Porém, hoje, eu não quero ser um herege, eu não quero estar aqui falando heresia. Porém, não é eu que escolho o que falar. Eu pedi a Deus, Deus, não deixa eu escolher o que falar, e sim fala o Senhor. Usa-me para trazer um pouco de ensinamento, um pouco que eu conheço. Eu não tenho estudo bíblico, em nome de Jesus eu creio que eu ainda vou crescer mais na palavra de Deus, né? Que eu venha ter bastante conhecimento, conforme a vontade de Deus, para passar a verdadeira palavra para o seu povo, né? Mas é isso. Nós temos que nos curvar, nos submeter a Deus, nos submeter à palavra de Deus, nos submeter e reconhecer que somos falhos, reconhecer que nós só somos o que somos, nós só estamos de pé porque nós somos dependentes de Deus. E ser dependente de Deus quer dizer também obedecer a Deus, reconhecer que somos pecadores, falhos, mas que estamos tentando todo dia nos corrigir e aceitar também a correção do nosso pastor, né? Que eu creio que os pastores de denominações sérias, a qual ainda existe no nosso Brasil, foi Deus que escolheu, foi Deus que levantou, né? Porém, nós temos que abrir os olhos para falsas profecias. Muitos, aí se a gente vê também nas redes sociais, muitos profetas, né, que se denominam pedindo
Pix disso, Pix de tanto, um valor de tanto, um valor de tanto, para liberar uma profecia. Meus irmãos, vamos abrir os olhos para isso. Vamos acordar. Porque isso é a palavra de Deus se cumprindo. Porque Jesus ele não aceitou ver o seu templo sendo feito de comércio. Ele não aceitou. Então hoje ele ainda não aceita, ele continua sem aceitar. A sua palavra ela tem que ser pregada de graça. Jesus não cobrava para fazer os seus milagres. Jesus não cobrava para fazer as suas maravilhas. Nem muito menos quando ele era impedido, ele deixava de fazer a vontade do Pai, não. Porque Jesus passou por frustrações. Jesus ele foi chamado de louco, de lunático. Teve milagres que Jesus fez que ele teve que sair daquela cidade para poder ser anunciado o seu milagre, mas era tão grande as maravilhas que ele fazia que o povo não conseguia esperar. Anunciavam. Ele foi o único que venceu a morte, que a decomposição não o consumiu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou por amor de nós. Ele foi o único. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente só vamos ao Pai se for pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Temos que buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite. Quando tiver um tempo, leia a palavra do Senhor para que a gente não possa cair em precipícios, para que a gente não possa cair em coisas mundanas, para que a gente não possa cair no meio desses hereges, desses fariseus que hoje brincam com a palavra de Deus. Mas cada um pagará conforme a sua obra que foi feita. Aleluia. Prestará conta diante de Deus. E em nome de Jesus, eu só quero prestar conta de ter pregado a palavra do Pai. Eu quero que Deus veja que eu só preguei a sua palavra. Que eu só falei aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu não sou pregador, eu não sou nenhum pastor de renome, nenhum pregador de renome, né? Mas eu quero que com toda a minha humildade eu possa transmitir para quem ouvir esta palavra, né? Algo de importante, algo que alimentem os vossos corações da palavra do Senhor, né? Lendo a palavra do Senhor lá em Oséias, capítulo 4, né, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Aleluia. Eu vi uma ligação entre Romanos e Oséias, né? Em Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E em Romanos, capítulo 10, versículo 14, e como ouvirão se não há quem pregue? Eu hoje oro a Deus para que se levantem remanescentes de Deus, pregadores da verdadeira palavra de Deus. Eu costumo muito dosar as pregações, né, a qual eu vou ler, vou ver, né, no YouTube, mas eu gosto muito de
de ver as pregações, né? Eu acho que é de Rafael Torres, né? É um jovem, mas que prega a Bíblia, prega a cruz de Cristo, né? De Osiel Rodrigues, Osiel Gomes, né? Também tem e outros pastores, né? Que nós também podemos abrir nosso celular, YouTube, né? Para vermos as pregações de Bíblia aberta, porque o que eles falarem, nós entramos na Bíblia, né? Para ler, para ter fome da palavra de Deus. Eu gosto muito de ver as pregações, mas com a Bíblia aberta, porque quando eles citam um versículo, eu vou lá e olho, ô glória, né? Deus seja louvado. E é como eu disse, eu creio que ainda existe muitos pregadores remanescentes da palavra de Deus que pregam a verdade. Deus, eu não estou aqui para exaltar o homem, mas sim para exaltar a Deus. E crendo que Deus ainda usa os seus vasos aqui na terra, né? Também tem outro pregador muito que eu gosto de acompanhar ele. Eu gosto muito de acompanhar ele, que é Genival Bento, né? Pregador da palavra de Deus, homem de Deus, eu creio. Gosto muito de acompanhar as suas pregações, mas como eu falei, né? Não exaltando ao homem, mas sim exaltando a Deus, o que Deus faz na vida desses homens, né? Porque nós temos que diminuir para que Jesus cresça, né? Nós temos que pedir para desaparecer para que o Senhor apareça em nós, né? Nós não podemos a nenhum momento pedir para ser o centro principal das atenções, e sim Deus nos usar para ser, né? Deus tem que aparecer no meio do seu povo. Quem tem que aparecer apenas é Deus e não o homem. Aleluia, glória a Deus. É muito forte essa palavra do Senhor, né, que desce a Jeremias. E mais na frente, né, outra vez eu vou poder falar várias vezes em nome de Jesus, que eu possa ser usado mais vezes, né, para trazer a palavra do Senhor aqui. Eu não estou aqui para apontar ninguém, para defamar ninguém, longe de mim. Eu quero ser humilde sempre, mas pessoas que eu citei, né, profetas que eu citei, não citei nomes, que é muito perigoso, né, nós citarmos nomes, mas eu citei porque é o que nós vemos hoje, né, nas nossas redes sociais. Nós não tomamos cuidado, nós caímos nisso, nós passamos a dizer que esses são usados por Deus, né, mas na verdade eles só querem trazer bênção, mas não querem trazer conserto ao seu povo, né? Não querem mostrar o verdadeiro conserto, a verdadeira obediência a Deus. Que nós possamos, né, passar a meditar mais na palavra do Senhor, a ser obediente a Deus. Peço as vossas orações por mim, por minha família, né? E que eu possa cada dia mais me dedicar na palavra de Deus, que eu possa cada dia mais desfrutar, né, da palavra de Deus. Que eu não venha falar coisas sem sentido, que eu venha apenas falar aquilo que esteja conforme, né, a vontade do Pai. E é isso, que nós venhamos ser submisso a Deus, obediente a Deus, nós possamos entrar no concerto com Deus, né, que nós possamos a saber também, como Paulo disse, né, lá nos Filipenses, que ele aprendeu a viver com muito, com pouco, na bonança ou se faltar, né, porque ele sabe que tudo pode naquele que lhe fortalece. Então que também venhamos saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós não vamos baixar a cabeça quando estivermos passando por uma prova, não vamos pensar em desistir, porque como Paulo disse, né, que aprendeu a viver com muito e com pouco, então ele aprendeu a viver também na bonança e na prova. E que possamos também, em nome de Jesus, aprender, em nome de Jesus, a viver
mas viver conforme a vontade de Deus. É isso que eu tenho para passar para os irmãos. Quero agradecer, né, por esta rica oportunidade que Deus me concedeu de poder ministrar um pouco da sua palavra, e dizer que enquanto Deus está querendo um conserto com o seu povo, se renda. Não seja que nem o povo de Israel, que era Deus falando, que queria resgatar o seu povo, que queria ter o conserto com o seu povo, e pelo pecado tê-los consumido já, eles mesmos diziam que não tinha mais esperança, que não tinha mais jeito. Porque se Deus diz que tem jeito, que há esperança, que as suas orações não são em vão, que aquela oração que você tanto ora, que aquele projeto que você tanto apresenta a Deus não foi realizado ainda, mas Deus diz que há um momento para todas as coisas. Então haverá o momento certo da tua casa servir a Deus. Continua orando. Haverá um momento certo da sua bênção chegar em suas mãos. Haverá um momento certo para aquele que tanto você ora ter um conserto com o Pai. Porque se nós passamos por uma prova, se nós passamos por uma dificuldade, se nós pararmos para ver, nossas conquistas estão alinhadas com nossas dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Eu vi um rapaz em um vídeo, ele dizendo, e aquilo eu não me esqueci mais, ele dizendo que só lava um prato quem comeu a comida. Só paga o IPVA de um carro quem tem um carro, né? Só varre uma casa quem tem um teto para morar. Então não reclame da vida. Creia que tudo na vida é um propósito de Deus. Em nome de Jesus, quero agradecer minha oportunidade e fiquem com Deus. Amém.